a nova aliança. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 22 e 23. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a bondade, o amor, a graça de Deus alcance você e sua casa. Após celebrar a Páscoa, Jesus fez algo completamente inesperado e surpreendeu seus discípulos. Ensinou um novo rito que naquele momento os discípulos não entenderam. Além disso, é evidente o contraste entre a Páscoa, que exige muita preparação, e a ceia, na qual estão presentes apenas dois elementos: o pão e o vinho. Marcos descreve a ceia de modo bem objetivo. Primeiro, Jesus toma o pão, dá graças e o parte. Depois o oferece aos seus discípulos. O tomar o pão, partir e agradecer não causou nenhum impacto ou estranhamento. Porém, ao entregar o pão para os discípulos, Jesus lhes declarou: Tomai, isto é o meu corpo. Ele já havia se identificado com o pão anteriormente, o pão vivo que desceu do céu e o pão da vida. Entretanto, o que fez a diferença na ceia é que o pão foi partido. Jesus estava a anunciar seu sofrimento e morte para a nossa redenção. No contexto da Páscoa, Jesus é a vítima que será sacrificada, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Fazei isso em memória de mim. Naquele momento, Jesus estava a ensinar que nosso êxodo do pecado para a santidade, da morte para a vida, das trevas para a luz, teve um alto preço. E isso não deve ser esquecido. No ceder da Páscoa judaica, como já vimos, são servidos 4 cálices, um para cada promessa de salvação. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Jesus tomou o terceiro cálice, chamado cálice da redenção, conforme está escrito: e vos resgatarei ou salvarei. Com esse cálice, ele estabeleceu a nova aliança. É importante lembrar que as alianças bíblicas sempre envolveram derramamento de sangue. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Derramado em favor de muitos. Na instituição da Páscoa, o Cordeiro é morto para libertar do Egito. Na ceia, o Cordeiro é morto para nos livrar do pecado. Morre em substituição, morre em meu lugar. Morre porque o salário do pecado é a morte e alguém tinha que pagar este preço. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Com sua morte, Jesus inaugurou uma nova e única maneira de nos relacionarmos com Deus o Pai. O Senhor Jesus, na cruz, conquistou a exclusividade na mediação com o Pai e não renuncia a ela, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Para que fique ainda mais claro, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Para conquistar esta posição, ele derramou o próprio sangue na cruz. Não há outra maneira de entrar em aliança com Deus. Foi o próprio Jesus quem declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Pai celestial, louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o seu Espírito Santo, que nos ajuda a compreender a sua palavra, a sua vontade. Abre o nosso entendimento, abra o nosso coração. Tira da nossa mente todo sofisma, todo engano. Nos liberte de toda mentira, Senhor. Porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração, para que possamos compreender que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nós, por isso, reconhecemos e confessamos a Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Nós reconhecemos e confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso único mediador, único e suficiente Senhor e Salvador. Recebe, Pai, a gratidão do nosso coração por tudo. Oramos em nome de Jesus, por Ele também te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.